Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou voltar com aquele quadro meu de perguntas e respostas. Tá precisando fazer esse vídeo novo, aí com vocês. Então aquelas perguntas que vocês me fazem, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, eu vou responder aqui para vocês. Sempre vejo nos comentários, que vocês me deixam ali as mensagens e fico sempre muito agradecido pelas mensagens de carinho e consideração aí que vocês têm por mim. Muito obrigado mesmo, pessoal. De vez em quando eu sei que também alguém reclama ali, o doutor nunca responde as perguntas aqui pra gente, como é que a gente faz? Pessoal, realmente não dá para ficar respondendo todo mundo, eu teria que parar de trabalhar. Mas sempre que eu posso, eu faço esse quadro de perguntas e respostas, que eu acredito que é a dúvida de um, pode ser a dúvida de 100, pode ser a dúvida de 1000, pode ser a dúvida de 10 mil pessoas. Então se você quiser saber mais sobre o que o pessoal tem mais perguntado, fica comigo até o final do vídeo. E será que você foi escolhido? Será que a pergunta que você fez foi aqui, que eu respondi aqui? Separei aqui algumas perguntas que com certeza vão servir aí para todos vocês. Então fica comigo até o final e roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos novos toda semana, assuntos relacionados à saúde. Não tem assunto mais importante aqui na internet, então fica de olho. Mas hoje eu vou fazer aquele vídeo interessantíssimo, aquele vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me deixam. Seja no YouTube, Facebook, no Instagram, aquela pergunta que é aquela pergunta de ouro. Aqui eu separei algumas que eu considerei mais importantes e que com certeza vai servir para você. Sem mais delongas, vamos lá? Bom, César Joaquim pergunta: vou beber hoje e fazer um churrasquinho, devo tomar meu remédio de pressão ou não? O que você acha aí? Deixa aqui para mim nos comentários, se você tem essa mesma dúvida, deixa aqui, que eu vou responder para vocês. Ficou curioso, Mas eu vou deixar para responder essa pergunta por último. Então fica comigo até o final. Mas vamos lá primeiro para a segunda pergunta. Jandira Francisca perguntando: vi que minha pressão está baixa, está na hora de tomar a medicação. Devo deixar de tomar o remédio? Bom, Francisca, é o seguinte, os estudos sobre o controle da pressão foram realizados em pacientes que tomavam a medicação sempre no mesmo horário, nas doses que hoje a gente prescreve. Em nenhum estudo que foi feito, o paciente decidiu por conta própria se deveria tomar ou não deveria tomar a medicação. Então, independente do valor da pressão, você deve sim tomar a medicação sempre de acordo com o que o teu médico te prescreveu. Então, se está na hora de tomar a medicação e a pressão está 11/7, ela está ótima já, o que você vai fazer? Você vai tomar o remédio do mesmo jeito. E por que isso? Imagina que você deixou de tomar a medicação porque a pressão estava boa ou porque a pressão estava baixa. Só que algumas horas depois, aquela medicação que você tomou ali no dia anterior, ela vai parar de fazer efeito. E aí o que vai acontecer? A tua pressão ela vai subir de forma descontrolada. Então a gente não pode esperar a pressão ficar alta para tomar a medicação. E sim tomar a medicação para que a pressão não suba. Essa que é a ideia. Então você está lá com a tua pressão 10/6 e está na hora de tomar medicação, você vai lá e toma o remédio. É importante, lógico, Caso você note que a tua pressão está ficando toda hora baixa e você vem sentindo algum sintoma, como fraqueza, tontura, sensação de desmaio, por exemplo, você deve avisar o teu médico para que ele antecipe uma consulta e te avalie. Mas nada de deixar de tomar o remédio por conta própria. Isso com certeza vai te fazer mais mal do que bem. E falando nisso, tem uma coisa que eu estou vendo aqui direto no consultório e está fazendo muito mal aqui para as pessoas. Essa história de ficar aferindo a pressão todo dia, aferindo a pressão toda hora. Alguns vêm até com um caderninho ali cheio de anotação de pressão. Isso está errado, tá, pessoal? Nada de paranoia. Quem vai reavaliar a tua pressão de tempos em tempos é o teu médico. E quem vai definir de quanto em quanto tempo você deve medir em casa é você junto ali com o teu cardiologista. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que muitas vezes para de tomar as medicações por conta própria porque acha que a tua pressão está boa ou porque acha que a pressão está baixa.
E o contrário também acontece. A pessoa fica ali se entupindo de medicamentos antihipertensivos porque a pressão está subindo. Então isso quem vai decidir aí é você junto com o teu cardiologista. Então nada de tomar remédio nem a mais e nem a menos antes de falar com o teu médico. E falando em teu médico, né, pessoal? Saber que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Limeira, Piracicaba, pode se consultar comigo via presencial, que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba. Mas vamos lá para a terceira pergunta? Rosa de Lima. Vi uma pessoa na internet dizendo que a musculação aumenta a pressão. Isso é mito, ok? Não é verdade. Qualquer tipo de exercício físico é válido para controlar a tua pressão, para baixar a tua pressão. O que ocorre é que durante uma atividade física, a pressão pode ficar mais alta naquele momento em que você está se exercitando e tudo bem. Não tem nada de errado com isso. O que ocorre com o exercício físico é que sua pressão e tua frequência cardíaca fica muito mais bem controlada quando você pratica exercício físico de forma regular. Falo sempre, pessoal, o exercício é vida. Quem faz de forma regular vive mais, tem mais qualidade de vida, fica com a pressão mais bem controlada, a glicose mais baixa, controla os níveis de colesterol e triglicérides, reduz o ácido úrico, controla o peso, aumenta a massa muscular, fortalece os ossos, evita ali uma osteoporose no futuro. Quem pratica exercício tem melhor equilíbrio, evita aquelas quedas que podem levar às fraturas, como uma fratura ali de fêmur, por exemplo. Não existe cura de uma depressão, de um quadro de ansiedade sem exercício. Então olha aí quanto benefício. E se depois de todos esses benefícios você ainda não faz, eu não consigo entender o porquê, né? Inclusive deixa aqui nos comentários e me diz porquê, tenta me convencer de o porquê que você não faz exercício. Vamos ver aí quem consegue me convencer. E nem vem com aquela historinha de dor no joelho, tá? Como eu falo sempre nos meus vídeos. Tem atletas que são atletas paralímpicos, por exemplo. Tem atletas que não se movimentam ali da cintura para baixo e são atletas. Então uma dor ou uma limitação em uma articulação não pode te limitar a ficar sedentário. Isso aí não é desculpa, tá? Então essa nem vou levar em consideração. Mas vamos lá, quarta pergunta. José Pedro Rodrigues. Meu colesterol normalizou com o remédio. Devo continuar a medicação? José, a resposta é sim, ok? Uma vez controlado o colesterol, você deve manter as medicações. Imagina que é igual o remédio de pressão. Os medicamentos, eles têm suas meias-vidas, ou seja, ele tem o seu tempo de ação. Uma rosuvastatina, por exemplo, tem uma meia-vida de 19 horas. Ou seja, em 19 horas, só metade do medicamento está no sangue. Então, lógico que se você para com o remédio, logo o teu colesterol vai voltar a subir. E logo vai começar a te trazer todos os males que a gente sabe que o LDL colesterol traz. Principalmente com relação ao processo da aterosclerose. A aterosclerose, para quem não sabe, é o acúmulo de gordura, né, nas nossas artérias. Desde que a gente nasce, o processo da aterosclerose ela acontece. E uma das coisas que faz acelerar, faz ocorrer mais rápido o entupimento das nossas artérias, né? É quando você tem o LDL colesterol alto. Então manter níveis normais é essencial para melhora de qualidade de vida e aumento da sobrevida do paciente. Então mantenha sim a medicação sempre. Mais uma vez, quem vai decidir sobre reduzir ou até retirar a medicação é o teu médico. Então consulte ele sempre que necessário. E falando em colesterol elevado, quais são as metas do LDL colesterol? Você sabe? Diferente dos triglicérides, em que a meta é sempre deixar abaixo de 150, no colesterol, primeiro a gente classifica o risco cardiovascular do paciente. Assim a gente consegue definir o tratamento melhor. Por exemplo, uma pessoa que já teve infarto, a meta do LDL colesterol é abaixo de 50 mg por decilitro. Já um paciente sem outros fatores de risco, que é classificado como baixo risco, ele tem como meta o LDL abaixo de 130. Então, quando a gente fala de colesterol, cada caso é um caso, cada paciente deve ser tratado de forma individual. Mas vamos lá, quinta pergunta. Sueli Ribeiro. Comecei a tomar um remédio para pressão. Vou ter que tomar para a vida toda? Essa é uma dúvida aí que muita gente tem também. Calma que eu não esqueci da primeira pergunta, tá? Será que quando você for tomar ali uma cervejinha, você deve tomar o teu remédio de pressão? Calma que eu vou falar, mas primeiro eu vou responder a dúvida da Sueli, né, que é uma dúvida muito comum. Aquela pergunta então, se ela começou a tomar o remédio para pressão,
se ela vai ter que tomar para a vida toda ou não. E eu já respondo, na maioria dos casos sim, tá, Sueli. E por que isso acontece? O tempo vai passando, nossas artérias com o passar dos anos vão ficando mais endurecidas. A nossa pressão, então, ela vai aumentando a cada ano que passa. Por isso que 70% dos pacientes com mais de 70 anos têm pressão alta. 80% dos pacientes com mais de 80 anos têm pressão alta. Então a idade é um fator determinante para pressão alta. Tem a questão também da carga genética que é muito forte. Por exemplo, você tem uma mãe que é hipertensa, a chance de você ter pressão alta é de 40%. Se o pai e a mãe são hipertensos, a chance sobe lá para 80%. Olha aí como é que é. Questão genética é muito forte. Tem uma ocasião em que até vejo o paciente um dia conseguir parar de tomar o remédio para pressão. Ocorre muito naqueles pacientes que emagrecem muito. Então eu tenho vários pacientes que, por exemplo, fizeram a cirurgia bariátrica, né, de redução do estômago, e a gente sabe que a hipertensão está diretamente relacionada ao peso. A cada 10 quilos que o paciente perde, a pressão arterial pode cair até 20 milímetros de mercúrio. Olha aí quanta coisa. Mas no geral aí a gente sabe que cai menos. Agora imagine aquele paciente que tinha 160 quilos, fez a bariátrica, agora está com 100 quilos. A pressão pode cair bastante. Às vezes aquele paciente que tomava 2 ou 3 remédios de pressão, ele deixa de ter pressão alta, deixa de ser diabético, e aí sim a gente consegue ir reduzindo e muitas vezes até eliminar as medicações. Isso a gente vê bastante no consultório. Mas na maioria das vezes vai ser necessário sim medicamentos para o resto da vida, tá? Mesmo com a mudança de estilo de vida, melhora da alimentação, intensificação do exercício físico, a maioria das pessoas que ficam hipertensas vão continuar sendo hipertensas e vão ter que tomar medicamento aí para o resto da vida. Mas com relação aos remédios, eles estão aí para isso, para nos ajudar, para nos dar mais qualidade de vida, para aumentar a nossa sobrevida quando bem indicado. Então tá tudo certo. Vamos lá, próxima pergunta? Josimar da Silva. Tenho dor no peito em queimação que piora quando fico ansioso e nervoso. É coração? Bom, Josimar, é o que eu sempre digo. Toda dor no peito deve ser investigada e afastada da doença cardíaca. A ansiedade pode dar dor no peito? Pode. Inclusive a ansiedade pode dar tudo que é sintoma cardíaco. Paciente ansioso sente dor no peito, falta de ar, palpitação, sensação de desmaio. Enfim, tudo que é sintoma cardíaco o ansioso pode sentir. Mas na dúvida, passa com um bom cardiologista. É importante que você seja avaliado. É importante que tenha certeza que não é nada do coração. Mesmo por uma próxima vez que você passar mal, você já vai saber que não é nada do coração. E outra, que pessoas mais nervosas ou que estão ansiosas, ficam ansiosas ali toda hora, tem mais doenças do coração também. Então tá aí, N motivos para você procurar um cardiologista e descartar de uma vez que essa dor não é nada do coração. Mas agora sim, vamos responder aquela primeira pergunta, a pergunta do César que adora um churrasquinho. E quem aí não gosta de um churrasco, É a confraternização ali do brasileiro. Eu, por exemplo, amo fazer churrasco. Inclusive, vocês sabem que eu sou profissional do churrasco. Hein? Já precisando aí de um bom churrasqueiro, pode me contratar que eu vou aí na sua casa. Mas vamos lá? O César pergunta então. Vou beber hoje e fazer um churrasquinho. Devo tomar meu remédio de pressão ou não? E a resposta é... Deve sim, tá, César? Imagina que o álcool, ele aumenta a pressão. Churrasquinho que você faz ali na carne, você coloca sal, a linguiça tem bastante sal e isso também vai elevar a tua pressão. Então, provavelmente a tua pressão vai estar um pouco mais alta no dia que você fizer o churrasco, até do dia que você não faz. Então, nesse dia é até mais importante que você tome o teu remédio para pressão, já que nesse dia a tua pressão vai ficar um pouquinho mais elevada, tá? Então, você deve tomar a medicação mesmo no dia de churrasco, mesmo no dia que for tomar ali uma cervejinha, for fazer uma carninha. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação de qualidade, hein? Então, depois de todas essas informações, eu peço que você compartilhe o vídeo. Então, se você compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, no Instagram, você ajuda a espalhar a informação. E se a gente ajuda a espalhar a informação, a gente ajuda a salvar vidas. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.